Como a sua família lidou com a notícia da gravidez? Eles aceitaram bem? Eles não aceitaram bem, foi bem difícil. Aliás, o início da minha gravidez foi bem difícil, bem complicado, justamente por conta da aceitação da minha família, da não aceitação, no caso. Né? A primeira pessoa que recebeu essa notícia em casa foi meu pai. Eu já não morava com eles, eu morava com meu namorado. E liguei, ele atendeu e eu dei a notícia. Ele ficou um pouco chocado, assim, não me lembro exatamente o que foi dito ali, mas ele ficou meio que em choque, não falou muita coisa. E aí, alguns minutos depois, a minha mãe me ligou desesperada, chorando, né? Aquela coisa toda. Difícil, né? Porque eles estavam muito preocupados. Eu tinha 18 anos, eu estava morando com meu primeiro namorado e tinha muitos planos, né? Eu fazia teatro, já viajava com teatro, tinha planos de vir para São Paulo para estudar artes cênicas. Tava tudo meio que planejado já, e aí de repente surgiu a gravidez e mudou todos os planos da gente, né? A minha mãe teve mais dificuldade de aceitar do que o meu pai, inclusive. Meu pai ficou só meio decepcionado, meio frustrado, aquela coisa, né? Da gravidez irresponsável, porque não foi uma gravidez planejada, né? E a preocupação dos pais, primeiramente, é com a gente mesmo, com os nossos sonhos, né? Depois é que eles vão parar para pensar, que legal, mas é um netinho, né? E tal. Mas ele não disse muita coisa, e a minha mãe ficou bem desesperada mesmo e chegou a cogitar o aborto, né? Que ela achava que seria a melhor saída para minha vida naquele momento. E aí eu não aceitei o aborto, era completamente contra abortar naquela situação, porque foi uma responsabilidade minha. E naquele momento eu achava que eu tinha que ter, não sou contra aborto, inclusive eu sou a favor da legalização do aborto, mas naquele momento da minha vida, nessa situação, eu achei que não era a solução para aquilo e eu quis ter. Quando eu quis ter, aí veio toda a pressão do resto da família de que então, já que eu ia ter, eu tinha que casar. Então começou a nova guerra, porque eu não queria casar de jeito nenhum. Qual foi a sensação que você teve quando descobriu que estava grávida? No momento que você Eu fiquei descobriu? muito emocionada mesmo, porque era o maior sonho da minha vida ser mãe. Mas ao mesmo tempo eu também fiquei meio assustada, porque como eu não estava esperando aquilo naquele momento, então eu fiquei meio que com medo, assim, tipo, o que é que eu vou fazer com o neném? Aliás, até hoje eu olho para ela com 15 anos e pergunto o que é que eu faço com ela. Acho que a primeira pergunta que uma mãe faz quando descobre que está grávida é tipo, ai meu Deus, o que é que eu vou fazer com essa vida, né? E qual que foi a sensação de ter um bebê dentro da sua barriga? Foi deliciosa. De Foi maravilhosa. Foi, acho que, a segunda melhor sensação que eu já tive na vida, porque a primeira eu costumo dizer que é a amamentação. Foi maravilhoso, eu tive sorte, não tive nenhuma dificuldade em amamentar, dei bastante peito e tudo fluiu muito bem. E essa foi a melhor sensação que eu já tive em toda a minha vida, que eu me emociono até hoje quando eu me lembro. E a primeira e a segunda, em segundo lugar, fica o lance de você ter um bebê dentro de você que vai crescendo e se mexe, né? A barriga fica toda torta, era uma delícia. E sobre sua juventude, você acha que a perdeu quando ficou grávida? Então, a grande preocupação da família é justamente isso, porque a primeira sensação que as pessoas têm é de que a gente vai perder alguma coisa. Eu costumo dizer que no meu caso, na minha gravidez, na minha história, foi maravilhoso para mim ter a Thaís, engravidar da Thaís, porque eu estava numa época que eu estava muito assim, sem foco mesmo na vida, desgostosa, aquela rebeldia meio vazia, meio sem graça. Então a gravidez chegou e me centrou muito. Eu amadureci muito com a gravidez e eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu não perdi nada, pelo contrário. E como você teve a Thaís muito nova, como você conciliou os estudos com a responsabilidade de ter uma criança? Porque nessa época a gente pensa muito em estudo, né? Eu não pude conciliar, eu não tive essa oportunidade, porque eu me separei, né, do meu namorado quando ela tinha aproximadamente, quando ela estava chegando perto de fazer um mês. Eu realmente não queria aquela situação como um casamento, né, naquele relacionamento. E aí eu voltei para casa dos meus pais um tempo e depois eu fui para casa da minha avó para trabalhar e a minha avó poder me ajudar e ficar um pouco com a Thaís. Então eu estudava voltando, né? Eu estudava e tinha uma bebê que amamentei, né? E dava peito. E naquela época, logo quando eu tive a Thaís, a minha mãe, como não apoiou a minha gravidez, ela achava que eu tinha que cuidar a todo momento da Thaís,
para entender que já que eu tive aquela escolha, já que eu escolhi ter, era como se fosse uma penitência. Ah, já que você quis ter, então você vai cuidar dela sozinha, sem ajuda de ninguém. Nós tínhamos 2 funcionárias que trabalhavam conosco em casa na época, mas elas não podiam sequer lavar uma fralda, um paninho, uma roupa, nada da Thaís. Eu tinha que cuidar de tudo, literalmente tudo. Acabei tendo que trancar o cursinho na época, e na verdade eu já deixei de fazer matrícula na faculdade que eu tinha passado no começo da gravidez, porque os meus pais não pagaram, não aceitaram pagar a matrícula da minha faculdade, e eu não tinha dinheiro na época e não pude pagar. Então já tinha perdi a faculdade, e depois quando ela nasceu e aí eu quis ser mãe solteira, eu tive que cuidar dela 24 horas por dia, porque no início da vida dela não tinha absolutamente ninguém para me ajudar, assim, nem um pouquinho. Você é de Salvador, você é de São Paulo. Eu sou de Salvador. E a sua vinda a São Paulo tem alguma coisa a ver com a gravidez, de alguma forma? Não tem a ver com a gravidez, não. Eu estava com 19 anos, a Thaís estava com 1 ano, quando eu vim para São Paulo, que foi quando eu estava no segundo relacionamento, um relacionamento que eu tive de 8 anos, e ele era paulista. Na verdade, ele tentou ir para Salvador, ele chegou a morar em Salvador por uns 6 meses, mas o sonho dele era fazer medicina. E ele tentou diversas vezes vestibular por lá, mas a prova era diferente, era mais complicado, ele acabava se saindo pior nas provas em Salvador do que em São Paulo. E a gente decidiu vir para cá porque teria mais conforto na casa da família dele, teria mais apoio para eu poder voltar a estudar também, que na época a mãe dele se ofereceu a me ajudar cuidando da Thaís para que eu pudesse estudar e trabalhar. Então a gente acabou vindo para São Paulo só por causa disso mesmo. E quais eram os seus sonhos e planos para a vida antes de ficar grávida? Você mencionou alguma coisa sobre teatro? Eu já fazia teatro desde criança, né? Eu comecei com teatro desde pequena, acho que eu devia ter uns 9, 10 anos. Então era o que eu tinha feito, assim, que eu mais me identificava, que eu gostava, e que eu naquela época achava que era a única coisa que eu saberia fazer, porque eu já fazia aquilo desde muito pequena. Mas aí depois eu fui descobrindo outras coisas. Na verdade, quando eu deixei o teatro, foi na gravidez da Thaís, né, por conta da situação toda, mas eu também já estava vivendo uma crise ali, naquela situação, porque eu tinha muita dificuldade de lidar com o público. O pós, né, espetáculo. Eu sempre fui muito tímida, tenho dificuldade de toque, então eu comecei a ter muita dificuldade com essa coisa das pessoas chegarem, de te abraçar e você ter que cumprimentar. Eu tinha extrema dificuldade com isso. Então eu aproveitei, já que eu tive que parar um tempo, aproveitei, e como eu já tinha tido um pouquinho de experiência assim com direção e tal, eu comecei a pensar em outras possibilidades de trabalhar com artes cênicas, que não fosse ser atriz. Entendi. E sobre o parto, como que foi? Foi normal? Meu parto também foi bem problemático. Foi bem problemático, na verdade. Era para ter sido um parto normal, numa banheira, no hospital, claro. A Thaís ia nascer na água, era isso que a gente tinha planejado. Mas no final das contas, eu e o pai dela, isso, biológico, tínhamos planejado na época fazer um parto natural. Eu queria fazer um parto natural. E só que no dia da Thaís nascer no hospital aconteceram muitas coisas. Aconteceu um circo porque a minha família e a família dele se odeiam. E aí começou aquela confusão toda e muita tensão em torno de mim. Eu comecei a sentir muitas contrações, a bolsa já tinha, aí a médica estourou a bolsa e começou a faltar oxigênio para a Thaís, e os batimentos cardíacos dela estavam diminuindo. Então eu tive que sair correndo para uma sala de cirurgia e fazer cesariana mesmo. E qual é a relação da sua filha com o pai biológico? Não existe relação dela com o pai biológico, porque existe o abandono por parte dele, que quando me separei, ela era bebê, ela tinha 1 mês mais ou menos. Quando eu me separei, ele não aceitou a separação e ele falou que o apego não era com ela e que já que eu queria ser mãe solteira, então eu iria ser mãe solteira mesmo.
E o padrasto? E não tem nenhuma relação com ela, contato, nada. E com o padrasto, você tá com... Com o Rafael, ela tem uma relação maravilhosa, ele bem paternal mesmo, é um amor bem paternal. Ele cuida dela, ele assume ela, temos planos, inclusive, de realizar a adoção mesmo. Ele quer muito adotá-la mesmo, e ela quer muito ser adotada por ele. E você conversa com a sua filha sobre gravidez? Converso sobre tudo, absolutamente tudo. Aberta. Gravidez, sexo, drogas, tudo. E a última pergunta, se você descobrisse que você seria vovó, como você reagiria? Olha, eu tenho certeza que eu apoiaria, porque é muito difícil. É muito difícil. A minha gravidez foi extremamente sofrida, extremamente difícil. Eu quase perdi a Thaís, perdi sangue por conta de muito estresse, muita confusão. E a gente é muito jovem, né? Com 18 anos, a gente é muito frágil ainda emocionalmente, né? Não sabe nada ainda da vida. Embora a gente saiba que já sabe muita coisa, mas a nossa vida nem começou ainda. Então a gente é muito ingênuo, muito puro, e a gente precisa ainda muito do apoio da família. A gente vai precisar sempre do apoio da família. Mas nesse momento que você está grávida, muito jovem, e sem nenhuma estrutura, sem nenhuma organização, é fundamental o apoio da família. Inclusive no quesito, por exemplo, se quiser abortar ou não quiser abortar, eu acho que uma filha com 18 anos, se ela estivesse com 18 anos, eu deixaria para que ela escolhesse pelo aborto ou não, sem impor nada, e apoiaria. Entendi. Obrigada, Carol, pela entrevista. Nada. Foi isso.